Salve, salve, fiel! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Marcelo Paz, diretor executivo do Corinthians, convidado do programa ESPN Fala Fonte e trouxe com exclusividades aí muitas notícias do Coringão. Se Memphis Depay vai ficar, se vai sair, como que tá sendo o acordo com o Memphis Depay, já que o Corinthians deve uma grana alta pro Memphis Depay. Falou sobre Breno Bidon, André, rapaziada, se eles vão sair ou se eles vão ficar no Corinthians, sobre o Yuri Alberto também. Todas as transições aí de mercado do Coringão, o Marcelo Paz trouxe com exclusividade. Se você gosta de notícias do Coringão, aqui, rapaziada, com exclusividade, que é o diretor executivo do Corinthians, tá trazendo a notícia para vocês. Fiquem até o final do vídeo. Eu sei que o vídeo tá um pouco longo, mas fique até o final do vídeo, porque você vai sair daqui desse sabadão informado. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Coringão. Crédito, lógico, a ESPN Brasil. O link vai estar na descrição. Bora pro vídeo. Ser competitivo em todas as competições é preciso, né? Talvez o que tenha faltado no ano passado, você tem um elenco com opções. Ontem a gente já viu o Dorival até rodando elenco, a gente tem visto nessa temporada. Sim. Ele tem mais opções, mas ao mesmo tempo ele em toda entrevista também cobra ou pede, né? Como é que vocês avaliam? Já tem elenco suficiente para ser competitivo em tudo, Paz? A janela ainda está em aberto, né? Então, até o dia 3 de março se pode fazer mudanças, entradas ou saídas. Com certeza. Necessidade maior de entrada, sem dúvida alguma. O Dorival conversa comigo diariamente sobre isso. Ele está satisfeito com o que já foi feito, né, com as contratações que já foram feitas. Eu lembro que quando nós começamos esse trabalho, em dezembro, na primeira ligação que eu fiz com o Dorival, a preocupação maior é se ia sair o transfer ban, né? Se ia sair o transfer ban para poder contratar pelo menos um jogador. E o presidente me garantiu desde o início que sairia e cumpriu com a palavra, como sempre, tem feito aqui conosco. Hora exata. E rapidamente conseguiu tirar o transfer ban e a gente pôde contratar dentro dessa realidade de custo zero. É o que a gente vem fazendo com o Corinthians, né, dentro da realidade que foi passada de sustentabilidade, de reestruturação financeira. Então já chegaram em vários reforços, o elenco está mais encorpado, o Dorival tem mais opções, porém, como a janela ainda está em aberto, pode ser que a gente faça mais algum movimento aí para dar ainda mais qualidade e quantidade de peças, justamente para poder ser competitivo no máximo de competições, para poder, na quarta e domingo, ter time qualificado para buscar vencer qualquer jogo dentro ou fora de casa. Bruno, a sua pergunta. Coisa rápida, o Marcelo. Bom, primeiramente, bom dia, Marcelo. Você falou agora das potenciais possíveis entradas. Eu vou mudar um pouco a linha e entrar nas potenciais eventuais saídas. E começo perguntando rapidamente, são duas em uma. Se André e Breno Bidon, vocês tiveram de fato nos últimos dias alguma proposta oficial ou abordagem oficial? E pensando no meio do ano, que é a principal janela na Europa, se vocês temem e acreditam que pelo menos um deles será negociado? Não teve nada pelo Bidon, pelo André sim, pelo André houve procura, mas o que eu posso garantir para o torcedor é que nenhum jogador sai agora. Esses jogadores, principalmente André, Bidon e Yuri, não têm a menor chance de saírem agora, nesse momento. Continuam no clube. Agora, na janela do meio do ano, não é temer, não, é necessidade. O Corinthians precisa vender atletas. Eu falei isso na entrevista coletiva e vai ter venda. O Corinthians precisa vender atletas por uma questão orçamentária. Está previsto no orçamento um número de venda de jogador e isso tem que ser cumprido. Então, naturalmente, vai ocorrer alguma venda. Todo mundo lá dentro sabe disso, Dorival sabe, o presidente, que é o grande líder de todo esse processo. E então, naturalmente, vai ter, porque o clube precisa fazer caixa para honrar com seus compromissos. Hoje é um clube que está com tudo em dia com seus jogadores. Acho que Breno Bidon é certo que já vai embora. O André, eu acho que não. Foi paga a premiação da Copa do Brasil, foi paga a premiação da Supercopa, salários estão rigorosamente em dias. Então, isso atrai jogadores. O que tem para trás é outra coisa. Aí são situações que o Corinthians vai resolvendo. Mas com esse grupo, a situação está ok e isso faz com que a gente possa desenvolver um trabalho com mais tranquilidade, porque a gente está prezando muito pela responsabilidade financeira, principalmente com o atual elenco, para poder dar resultado esportivo e poder gerar receita para o clube, para poder ir saudando as situações que ficaram para trás. Então, janela do meio do ano,
muito provavelmente o Corinthians vai ter sim venda de jogadores. Tem um valor mínimo que vocês avaliam esses jogadores, André e Bidon, Paz? Se eu disser o valor mínimo, aí quem vem comprar já vem com menos, né? Então eu não vou aqui precificar o jogador. Não seria uma estratégia inteligente da minha parte precificar o jogador aqui num programa de tanta audiência. Vamos dar um valor mínimo aqui, vai, Hernan. 40 milhões. Eu vou falar como pensa o torcedor do Corinthians. Como pensa? Bidon não sai por menos de 45 e o André, do jeito que tá jogando, é para bater 40. Eu tô pensando com cabeça de torcedor. Aí acho que cabeça de mercado... Eu acho que a gente tem que pensar também com cabeça de mercado. Porque qual foi a maior venda da história do Corinthians? A maior? 18 milhões de euros. Foi do Moscardo? Moscardo. Então. Foi o Moscardo. 18 milhões de euros. Então, mas peraí. Esse é o teto do Corinthians para hoje. Claro que a gente tem que trabalhar para vender por números maiores. Entendi. Então, se ele falou em 20 e a gente tá falando em 40, se chegar no meio termo é 30. Não, mas assim, o Moscardo era um jogador com um potencial muito grande. Hoje a gente vê que ele de fato teve lesão e tal, está tendo uma dificuldade no futebol europeu, mas eu entendo que a bola que o André está jogando, o que ele jogou na final da Supercopa, o Bidon do final do ano passado, para mim o que o Memphis, que é uma referência dentro do elenco, fala do Bidon, eu acho que é um patamar diferente em relação ao Moscardo, que sempre foi muito bom jogador. Menos de 30 não dá para conversar, né? Eu acho que sim. Eu não vou aqui precificar jogador, porque senão o Paz vai ficar bravo comigo, mas acho que é por aí mesmo. Ele sorriu e ele concordou, então, tá? Bruno, obrigado, viu? O Paz vai continuar com a gente. Nada, obrigado mas eu me despeço só forçando um pouco o Paz. Ele falou que teve sim proposta, ou pelo menos abordagem recusada pelo André, se ele pode contar qual é o clube, porque já circulou Inter de Milão, Benfica, então eu me despeço insistindo um pouco para tentar esmiuçar quem procurou o André. Abraço, Marcelo, obrigado, viu? Eu posso garantir é que não houve nada do Benfica. Foi noticiado aí ontem, Benfica, e não houve nenhuma proposta, nenhuma sondagem do Benfica. Então acho que é da Itália mesmo, né? Pode ser, Bom, e o Bidon faz tempo, né, que ele é cobiçado. O Hernan e o Memphis. Tem as duas perguntas, as duas maiores questões aqui, Memphis e Coutinho. Coutinho eu acho que eu já sei a resposta. Mas perguntar para o Paz sobre o Memphis. Me parece que ele está muito aberto, pela entrevista que ele deu ali ao Romário, de que ele está muito aberto a essa conversa. A gente sabe que o Memphis, ele trabalha com um corpo jurídico / administrativo, que é o pessoal do staff dele. E ontem aqui no Fala Fonte, Marcelo, eu dei a informação de que você tem sido uma pessoa importante nesse processo junto à diretoria. Óbvio que tem o peso do presidente, as decisões do presidente e tudo mais, mas você tem se aproximado cada vez mais do staff do Memphis nessa questão das conversas com o jogador, e que é algo muito positivo e um caminho que está muito bem se iniciando para planificar, para conseguir essa renovação de contrato. Queria que você contasse um pouco o bastidor disso, como é que está sendo essa relação com o staff do Memphis, que a gente sabe que é um pessoal um pouco mais fechado em relação a negociações, até mesmo a conversas e tal. Bem, no caso, inicialmente, o vínculo é com o próprio Memphis, né? A gente está no dia a dia do CT, tivemos conversas diretas, assim, só eu e ele na sala já por mais de uma vez, falando de tudo, falando de futebol, falando de Corinthians, falando de vida, de adaptação ao Brasil, de jeito de jogar, como ele entende a melhor forma de jogar, né, de como a gente pode juntos fazer o Corinthians crescer. A gente falou muitas vezes sobre isso, né, o que é que a gente pode se ajudar aqui para fazer o Corinthians crescer. O Memphis tem um sentimento muito grande de que o Corinthians tem um potencial enorme, ele está certíssimo nisso. Então, a gente tem batido papo nesse sentido, o que é que a gente pode fazer a nível de ambiente, a nível até externo mesmo, de imagem, né? Que o Corinthians tem uma imagem internacional muito grande, um time conhecido no mundo inteiro, e trabalhar melhor isso. Então, a gente conversa sobre muita coisa, e houve uma aproximação, sim, com a equipe dele, né? Já trocamos algumas palavras, já nos aproximamos, eles já sabem quem eu sou, já sei quem eles são. Porém, o processo de uma renovação, ele passa antes por uma discussão do que tem para trás, né? Existe uma dívida do Corinthians com o Memphis, todo mundo sabe disso. Existe uma conversa para que essa dívida seja equacionada. Quando eu falo de equacionada, não é pagar tudo agora, porque é um valor substancial, então
organizar um fluxo de pagamentos que fique a contento para ele e para a equipe dele. E uma vez que isso esteja equacionado, aí a gente tem conforto também por parte dele de ir para um segundo passo, que é a renovação e a ampliação de contrato dele. Eu vejo ele com vontade de ficar, eu vejo ele extremamente identificado com o clube, com a cidade, ele ama o Brasil, ele ama o Corinthians, ele faz questão de mostrar isso, como algo assim genuíno, e é passo a passo. Primeiro a gente equacionar essa questão da dívida, depois entrar no modelo de extensão de vínculo, de renovação de contrato, que é desejo do clube e é desejo dele também. Então, eu acredito que, seguindo esse passo a passo, a gente possa ter sucesso. O Marcelo, só uma questão que acho que é importante até para a gente tirar essa dúvida. Ele vai para a Copa do Mundo, ele está focado na Copa do Mundo. A ideia do Corinthians é que ele vá para a Copa já com essa situação acertada, e não esticar essa corda, por exemplo, esperar ele voltar da Copa, porque aí ele pode se valorizar e pode ter gente querendo contratar ele lá. Essa é a ideia do Corinthians? Antecipar a ida dele à Copa do Mundo já com um acerto de renovação? É o ideal, né? É o ideal não só porque tem uma Copa do Mundo, mas porque quando você tem um atleta que está em termo de contrato e se tem o interesse da permanência, é melhor resolver isso quanto antes. Quando chega mais perto do término, a situação vai ficando mais desconfortável para quem está negociando. Então, embora o Memphis não seja um cara que pressiona, que fica naquele negócio, time tal, próprio. Não, ele demonstra claramente, ele não faz joguinho, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro, ele de fato mostra que quer ficar no Corinthians, mas precisa resolver, né, a situação anterior que está sendo olhada, está sendo resolvida com a participação do presidente Osmar diretamente, com a participação do setor financeiro do clube, que tem sido muito atuante em todos os processos de contratação, em todos os processos de transfer, né, de saída, de entrada. São pessoas que hoje têm uma importância junto com o presidente Osmar, a gente juntos tomando definições. Até porque, como a gente falou, ele tem até, né, indicado jogadores, como é o caso do Zaccaria, e acho que o Marcelo Paes pode atualizar isso pra gente. Não sei se tem algum outro nome que ele indicou, se ele tem indicado outros atletas também, Paes. Eu acho legal esclarecer essa questão do Zaccaria, né? De repente o que eu for falar aqui vai valer para todo mundo que noticiou alguma coisa e naturalmente as pessoas noticiam com as informações que recebem. O Memphis, ele já tinha sinalizado, não só para mim, mas para outras diretorias a quais ele fez parte, ele como atleta, jogadores, não é Zaccaria, é jogadores. Então, mais nomes ele já tinha trazido, sugerido, sempre com a intenção de ajudar, sempre com a intenção o Memphis pensa muito em mentalidade de jogo, né? Então ele entende que precisam de jogadores que entendam o jogo. Ele falou isso, né, para o Romário, né, que aqui os jogadores jogam muito com o coração e na Europa tem uma cultura tática um pouco maior. Então ele entende que para ganhar grandes jogos e ganhar campeonatos precisa de mais jogadores que tenham a compreensão do momento do jogo, de como se portar, de como acelerar o jogo, de como segurar o jogo. E ele indicou jogadores nesse sentido. E com a minha chegada não foi diferente. Ele veio conversar comigo, trouxe nomes. Eu deixei muito claro que o Corinthians não tinha dinheiro para contratar. Olha, Memphis, nós não temos dinheiro para contratar. Tem que ser jogador a custo zero. E uma vez que o nome seja colocado, aí vai se avaliar. E aí, o nome do Zaccaria passou por avaliação de todo mundo dentro do departamento, certo? Existe um departamento no Corinthians chamado Cifut. Tinha um estudo sobre o Zaccaria. O Dorival tem profissionais dentro da comissão técnica dele que também fazem análise de jogador, porque já entendem ainda mais como o Dorival pensa no jogador. Também olharam. E o Dorival também olhou o jogador. E aí ficou, o Dorival não me indicou. Indicar, gente, é uma questão pontual, porque não importa quem indicou, não importa o pai da criança. O que importa é que no todo o atleta foi contratado porque houve um consenso dentro do departamento. Então não foi a contragosto de ninguém, não foi o nome indicado pelo Dorival, não foi o Dorival é extremamente verdadeiro, mas é um nome que foi avaliado. Todo não mundo falando que foi o Memphis que foi contratado. De coisa foi porque nós avaliamos todo o contexto. Estava livre, jogador com boa experiência internacional, um salário dentro da realidade do Corinthians, uma posição que a gente precisaria ocupar, e esse contexto fez com que a gente trouxesse o Zaccaria, que espero muito que entre no bid hoje, está trabalhando para que ele entre no bid hoje,
para que ele possa atuar pelo Campeonato Paulista, mas domingo ele não tem chance de jogar, mesmo que no BID, porque ele ainda está recondicionando aí da questão física, ganhando o lastro físico, ganhando um condicionamento. Está muito em breve, está nos ajudando também dentro de campo. Criou-se uma polêmica desnecessária. Não, e a gente explicou. Exagerada. Quando se trata de Corinthians, irmão, os caras vão fazer de claro, tudo e a avaliação para que é feita fazer por de uma todo um situação departamento. pequena para Porque deixar assim, o Memphis ele deixa muito claro simples, quando mano. ele chega, e principalmente depois das primeiras conquistas, Paulista e também no final do ano da Copa do Brasil, que a ideia dele é trazer jogadores, que o Corinthians possa trazer jogadores, não dele trazer jogadores, mas que o Corinthians possa trazer jogadores com outro tipo de mentalidade para ajudar na cultura Corinthians dentro do clube e na estrutura do clube. Porque assim, você traz um cara como o Zaccaria, você fala assim, é amiguinho do Memphis. É muito fácil falar isso. Não é isso. É muito raso falar isso. Aí um cara que chega aqui, começa a jogar, e não só a adaptação dele ao futebol brasileiro, mas também o cara trazendo ideias para um futebol brasileiro melhor. O Abel Ferreira bate muito nessa tecla. Ele fala de chegar aqui para melhorar o futebol brasileiro. E muita gente fala que é soberba do Abel. Eu entendo que é uma situação em que você traz alguém com uma mentalidade diferente que pode melhorar no futebol brasileiro. E acho que ficou muito claro para mim que é isso, nas palavras do Marcelo Paz. Foi bom que o Paz esclareceu agora, mas era aquela percepção e informação que a gente tinha também. Bom, é isso aí, rapaziada. O que vocês acharam do vídeo? Não esquece de curtir o vídeo, deixar aquele like, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as notícias. As atualizações aí, Marcelo Paz trouxe tudo aí que tá rolando no Coringão, de contratações, quem vai sair, quem não vai, se vai sair, se não vai. Espero que vocês tenham curtido. Comenta a opinião de vocês, eu leio todos os comentários. Tamo junto, muito obrigado a você que ficou até aqui, me deu essa moral e vai Corinthians!